Queridos irmãos, hoje celebramos a memória de Santa Joana Francisca de Chantal. Na época em que ela viveu, a igreja na França estava sendo atacada por todos os lados por hereges. A situação realmente era complicada, a tal ponto que foi criada uma chamada Liga Santa para combater aqueles que por todos os lados se infiltraram e que chegaram a ser como um reino dentro do reino. E através da sua propaganda, conseguiam criar tal oposição que era difícil até para que se governasse o povo diante daquela pequena revolução. Ora, o pai de Santa Joana Francisca de Chantal era um dos líderes desta liga. Era uma liga real, e embora ele mesmo não fosse nobre, era um homem de valor e colaborou de uma maneira muito ativa junto aos príncipes cristãos. A sua mãe era uma mulher piedosíssima, mas morreu pouco depois de ela nascer. Ora, portanto, ela foi educada pelo pai, mas foi educada de uma maneira muito piedosa. O pai rezava diariamente com os filhos, ensinava-lhes o catecismo, dava a eles muito amor à igreja. Dizem os biógrafos de Santa Joana que quando ela era pequena havia uma graça nela que ela conseguia reconhecer os hereges. Então, quando chegava um herege perto, ela começava a chorar. Bebezinha. E se o herege insistisse em brincar com ela, ela gritava e pulava e queria fugir de todos os modos daqueles homens. Tamanha era a graça que havia naquela família. Ora, quando ela chega a uma idade um pouco maior, o pai lhe entrega para casar-se com um barão. E ela se torna baronesa. O marido não era muito católico fervoroso. Era como naquele período, todo mundo era católico, em geral, ainda mais na França, mas era dado a coisas mundanas, a distrações. Logo ele percebeu que se tinha casado com uma santa. Então o coração dele se fundiu de tal modo com o dela que todos diziam que os dois tinham um único coração. Tiveram 6 filhos, 2 morreram nas 2 primeiras gravidezes dela, logo após nascidos, e pouco depois do nascimento do 6º filho, o marido foi caçar com um amigo e, por acidente, o amigo o acertou. Então ele, ferido, foi levado para casa, ali recebeu os últimos sacramentos e, morrendo, animou a baronesa, a sua esposa, a que aceitasse a vontade de Deus. Disse: seja paciente, aceite a vontade de Deus.
E assim ela fez. Naqueles anos em que ela teve que criar sozinha os 4 filhos e, ao mesmo tempo, administrar a baronia, ela recebeu tantas graças que ela dizia que, se fosse possível a ela deixar os filhos, ela teria ido a Jerusalém para se dedicar à oração até o final da sua vida. Foram anos, portanto, de profundas graças que Deus colocava na alma dela. Tempo depois, passava por aquela região de Dijon, que era onde ela morava, São Francisco de Sales. Ali ele foi pregar uma quaresma. Ele já tinha sonhado antes com uma penitente especial, que seria uma alma que Deus lhe confiava para uma grande missão. Portanto, quando ele chega na Catedral de Dijon e vê Santa Francisca de Chantal, ele a reconhece. E reconhecendo-a, logo se estabelece uma conexão entre os dois, ela o procura, e então São Francisco de Sales começa a dirigi-la e entrega a ela uma regra para a sua vida privada, para que ele se dedicasse à oração. O próprio São Francisco de Sales se assustou porque, obedecendo àquela regra, ela crescia em passos largos na vida de oração e progredia a se perder de vista na vida espiritual. Ora, seria diferente das demais congregações. Todas as congregações até então femininas eram de clausura. Ele não queria fundar uma congregação de clausura, queria fundar uma congregação apostólica, uma congregação em que se aceitassem mulheres viúvas também, e uma congregação que pudesse se ocupar do cuidado dos pobres, dos órfãos, da instrução dos rudes e especialmente da reforma espiritual de algumas mulheres. E como essa congregação deveria ter o carisma de visitar, portanto, essas pessoas que necessitassem de ajuda, ele queria dar a ela o nome de Irmãs da Visitação de Nossa Senhora. Depois acabaram ficando conhecidas como visitantinas. Ora, ela aceitou o desafio. O filho mais velho casou-se, ela entregou os outros filhos para conventos que educavam crianças e começou a levar a cabo a missão que São Francisco de Sales lhe confiava. Ora, depois de um certo tempo, um bispo amigo disse a São Francisco de Sales que seria importante que aquela congregação fosse uma ordem e que, portanto, ele se submetesse à clausura. Então, São Francisco de Sales consentiu, um pouco a contragosto, para que a congregação se tornasse uma ordem de clausura, porém com algumas particularidades. Primeiro, teria uma vida um pouco mais leve, porque, como se dedicava também a receber mulheres já viúvas, um pouco mais velhas, se tivesse muita austeridade de penitência,
elas não suportariam aquela vida. Segundo, elas poderiam acolher dentro da clausura mulheres que viessem passar alguns dias ali dentro para fazer retiro e reformar a sua alma. E de fato, assim ficou estabelecida a congregação. São Francisco de Sales, na época, escreve, a pedido de Santa Joana Francisca de Chantal, uma das suas obras mais maravilhosas, é o chamado Tratado do Amor de Deus, em que, no fundo, ele ensina a nossa alma a subir pelos degraus da caridade. No prefácio, ele diz que está escrevendo essa obra por causa de uma alma muito especial, a quem ele queria tanto, que lhe pedira isso, então ele consentira, e assim por diante. São Francisco de Sales morre, e Santa Joana Francisca de Chantal continua com as suas fundações. Em vida, ela funda 65 mosteiros, a maior parte dos quais ela conheceu, porque, por causa da sua fama de santidade, as irmãs queriam saber quem era ela. Uma mulher que ficou viúva aos 28 anos e que se dedicou a Deus, portanto, com toda a alma, a ponto de ter uma obra desse porte que existe até hoje. Dessa congregação, por exemplo, saiu Santa Margarida Maria Lacoque, a quem foram dadas as revelações do Sagrado Coração de Jesus. Ora, nós precisamos olhar para o exemplo de Santa Joana Francisca de Chantal e percebermos o quanto Deus pode fazer em nossa alma se nós nos dedicamos verdadeiramente à vida espiritual. A primeira leitura mostra o povo de Israel à beira do Rio Jordão. Quando os sacerdotes tocam os pés na água, o Jordão se abre. É isso que acontece quando nós damos fé a Deus e nos empenhamos na vida espiritual. As portas se abrem, nós começamos a amar Deus no nível mais intenso, começamos a ser retirados das nossas raízes de pecado para viver a nossa vocação totalmente dedicados a Ele, inteiramente dedicados a Ele. Santa Francisca de Chantal foi santa como mulher solteira, depois como mulher casada, depois como mulher viúva, depois como religiosa e depois como fundadora de uma ordem e, ademais, como uma apóstola, ou seja, como alguém que faz o bem, a caridade aos outros, esquecendo-se de si mesma. Por quantos estados de vida ela passou? Para nos mostrar que não é impossível a nenhum de nós, em qualquer estado de vida, chegarmos à união com Deus, desde que nós pratiquemos a fé e a caridade. Ou seja, desde que nós tenhamos uma vida intensa de oração e de união com o nosso Senhor. Nós podemos pedir essa graça a Deus por intercessão de Santa Joana Francisca de Chantal, que Ele nos permita, no nosso caminho próprio, no nosso estado de vida particular, entrar nessa senda que leva à união com Ele. E, portanto, podemos pedir a Santa Joana Francisca de Chantal que interceda por nós, para que nós possamos, assim como ela, ser fortes. Ela mereceu aquele louvor das Escrituras, a mulher forte. Ou seja, aquela mulher firme,
com uma coluna, com uma rocha, que sempre está à disposição do Espírito Santo para fazer aquilo que Deus, nosso Senhor, lhe conduzir a fazer. Quer interceda por nós, a fim de que sejamos fecundos em todas as obras das nossas mãos.